Você sabe o que é o teto de gastos públicos? Ele foi o principal assunto agora no finalzinho da última semana, que foi uma semana de tensão em Brasília. Os secretários do Orçamento, Bruno Funchal, e do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, saíram do governo e haviam boatos, depois desmentidos, de que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, estava pensando em pular fora. Isso porque surgiu um medo de que o governo ia simplesmente jogar a responsabilidade fiscal pelos ares e furar o teto de gastos. Quer entender o que é esse teto? Então vem comigo que eu te explico. Olá, seja muito bem-vindo ao Política Sem Textão, o canal para você entender tudo sobre política, economia e cidadania de uma forma simples e didática. Se você gostou do tema, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, beleza? Mas vamos lá, o que é esse teto de gastos e por que ele gerou tanta comoção em Brasília nessa semana? Já fazem 5 anos desde que o teto de gastos foi aprovado no Congresso Nacional durante a gestão de Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda do então presidente Michel Temer, lá em 2016. Era uma época em que as contas públicas não estavam em bons lençóis, a dívida pública parecia totalmente descontrolada. E é por isso que foi apresentado ao Congresso a PEC do teto de gastos pelo governo, que depois acabou sendo aprovada pelos deputados e senadores. De forma bem básica, o teto de gastos é uma ferramenta para tentar evitar que o governo gaste mais do que arrecada. Então, desde 2017, quando o teto de gastos entrou em vigor, o valor do Orçamento Geral da União só pode ser corrigido pelo IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Brasil, pelo menos o IPCA registrado no último ano. Para facilitar, vamos imaginar que em um determinado ano, o governo gastou R$1 milhão em educação, R$1 milhão em saúde, R$500 mil em segurança pública e outros 500 mil com salários de servidores e outros programas sociais. Ou seja, no total, naquele ano, o governo gastou R$3 milhões, certo? Só que, naquele mesmo ano, a inflação ficou em 10%. Ou seja, pela regra do teto de gastos, no orçamento do ano seguinte, o governo só pode gastar, no máximo, R$3.300.000. Ou seja, 3 milhões do gasto anterior, mais 300 mil, que é 10% do gasto anterior. É claro que essa é só a regra geral, tem algumas exceções. Mas a ideia é justamente congelar os gastos do governo para evitar que a dívida pública aumente. E se para você já é ruim ficar endividado, imagina para o governo. Quanto maior for a dívida, maior a chance de calote, ou seja, maior o risco fiscal. E quanto maior o risco fiscal, menos pessoas e até menos países ficam dispostos a investir ou a emprestar dinheiro para o Brasil. E o teto de gastos é justamente uma forma para garantir que o governo não vai gastar mais do que ele pode e que ele vai conseguir honrar os seus compromissos, ou seja, vai conseguir pagar as suas dívidas. Mas eu comentei que há algumas exceções, ou seja, tem alguns gastos que não entram no cálculo do teto de gastos. São 5 as despesas que ficam fora desse cálculo: os juros da dívida pública, os envios obrigatórios para estados e municípios, os repasses para o Fundeb, o dinheiro investido em empresas estatais e gastos eleitorais. Pela Emenda Constitucional 95 de 2016, que foi a que instituiu o teto de gastos, esse congelamento do orçamento da União teria validade de 20 anos, ou seja, ele só acabaria em 2036. Mas depois de 10 anos da medida, ou seja, em 2026, o presidente em exercício poderia revisar as regras de reajuste do teto de gastos, se ele achasse pertinente. Beleza, o teto de gastos é literalmente uma barreira para as despesas do governo. Mas o que aconteceu nos últimos dias que levou a tanta polêmica sobre esse assunto? O que aconteceu é que, como eu já disse no começo do vídeo, surgiu um temor de que o governo poderia descumprir o teto de gastos. E tem vários motivos para isso. Um deles é o Auxílio Brasil, que é o programa social que vai substituir o Bolsa Família. Com a pandemia, o Congresso Nacional aprovou o auxílio emergencial em 2020, no valor de R$600. Entre o final do ano passado e o começo desse ano, esse valor caiu pela metade, ou seja, foi diminuído para R$300. Só que esse programa se encerra agora em outubro, e a ideia do governo é basicamente trocar um auxílio pelo outro, ou seja, colocar já em prática em novembro o Auxílio Brasil.
E havia muita expectativa sobre qual seria o valor pago pelo Auxílio Brasil, já que o Bolsa Família tem um valor médio de praticamente R$200, que é um valor inclusive abaixo do próprio auxílio emergencial. E na última semana foi confirmado o valor de R$400, que seria destinado a 17 milhões de famílias, cerca de 2,5 milhões de famílias a mais do que o Bolsa Família. Outro ponto que gerou preocupação foi a reação do governo ao risco de uma nova greve de caminhoneiros marcada para 1º de novembro por conta da alta do preço da gasolina e do diesel. Para tentar acalmar os ânimos, o presidente Jair Bolsonaro prometeu um subsídio, ou seja, um auxílio financeiro para 750 mil caminhoneiros autônomos, também de R$400, justamente para tentar compensar essa alta do diesel. Beleza, no papel isso é muito lindo, mas o problema é, de onde o governo vai tirar esse dinheiro? E como é que fica o teto de gastos nessa situação? Porque existe uma grande diferença entre o auxílio emergencial aprovado neste ano e os auxílios prometidos pelo governo agora. Enquanto o auxílio emergencial de 2021 foi aprovado por fora do teto, ou seja, foi aprovada uma PEC emergencial para garantir que esse valor não entraria no cálculo do teto de gastos, o Auxílio Brasil e essa ajuda aos caminhoneiros entra no cálculo do teto de gastos. Então a grande pergunta que ficou foi justamente essa: de onde que o governo vai tirar o dinheiro para pagar esses auxílios a mais? E será que ele vai ter que furar o teto de gastos para bancar essas despesas? E aí lembra quando eu falei mais cedo sobre por que o teto de gastos foi instituído? Justamente para diminuir o risco de calote, ou seja, diminuir o risco fiscal do Brasil? Então, a possibilidade de furar o teto de gastos preocupou investidores e economistas justamente por isso. E não foram só os economistas e os investidores que ficaram preocupados com isso. O Bruno Funchal, secretário do Orçamento, e o Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional, também ficaram preocupados. Tanto que, na última quinta-feira, dia 21 de outubro, os dois, junto com os seus secretários adjuntos, pediram exoneração do cargo. E essas saídas todas geraram uma grande instabilidade no Ministério da Economia. Quer entender melhor essa situação toda? Então vai ouvir o nosso segundo episódio do podcast Política Sem Textão Atualidades, agora disponível também no Spotify e no Google Podcasts. Porque nesse episódio o Reni Ravanelli vai explicar tudo o que aconteceu por dentro do Ministério da Economia com essa tensão toda. E aí, aproveita para nos seguir por lá, tanto no Spotify quanto no Google Podcasts, para sempre saber quando a gente lançar um episódio novo. E é claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no canal se não for inscrito ainda, para não perder as nossas novidades. E é claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para todo mundo entender essa situação complicada. Siga a gente também lá no Instagram, no @politicasemtextão, e deixe aí nos comentários ou mande um e-mail pra gente em politicasemtextão@gmail.com com a sua sugestão de pauta para os próximos vídeos. Se você quiser entender uma das formas pela qual o governo está tentando criar espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil, assista esse vídeo aqui do lado em que a gente explica o que é a PEC dos precatórios e o que são os precatórios em si. Mas então é isso, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!